Charles Spencer, Princess Diana's brother, has 3 daughters, 18-year-old Kitty and 15-year-old twins Eliza and Amelia. They live in Althorpe, a large country house near Northampton, about 85 miles, 136 kilometers, north of London. One of the sisters and her friend wanted to go to a soccer match in London. It was a Premier League match between Chelsea and Arsenal at Stamford Bridge. They called a taxi to take them to London and back. The taxi arrived and the driver typed Stamford Bridge into his GPS. The girls relaxed in the back of the car. They probably chatted, listened to music on their iPods, and texted their friends. They didn't talk to the taxi driver. 2 hours later, the taxi stopped. They looked out of the window. It was a street with pretty houses. The girls were a little surprised, and they asked the taxi driver where they were. "In Stamford Bridge," he said. "Where did you want to go?" Muito bem, pessoal. Agora que nós ouvimos o texto, nós vamos começar a nossa aula aqui mesmo, na página 38 da sua apostila, onde nós temos o texto de Althorpe House e nós vamos agora praticar novidades, ok? The Althorpe House. Nós sabemos que a palavrinha house significa casa. Agora observe o texto. Charles Spencer, Princess Diana's brother. Princess Diana's brother. Ou seja, a palavra brother significa irmão. Então, ele é o irmão da princesa Diana. Has 3 daughters. Ele tem, certo? Charles Spencer has 3 daughters. Ele tem 3 filhas. Quais são as filhas? 18 years old, Kitty, a Kitty, com 18 anos, and 15-year-old twins, Eliza and Amelia. E as irmãs gêmeas, porque eu sei que a palavra twins significa gêmeas, ok? Elisa e Amélia. Isso, pessoal, foi em 2009. Tá? Esta informação é de 2009. They live, eles moram in Althorpe. Eles moram em Althorpe, nessa região. A large country house near Northampton. Uma casa grande de campo, uma casa de fazenda, tá? Country house, próxima a Northampton, ok? E onde fica? Qual é a distância? About 85 miles, ou 136 quilômetros ao norte de Londres, ok? Fiquem atentos. One of the sisters, uma das irmãs, one of the sisters and her friend, e sua amiga, wanted to go. Aqui agora eu quero a sua atenção. Wanted to go. A palavra wanted, ela já está destacada aí para você, certo? É o verbo querer no passado. Então, o verbo querer no passado, observe, ele terminou em ed, ou seja, quando eu quero colocar o verbo no passado, eu vou usar esta terminação em inglês. They wanted to go to a soccer match. Elas queriam, wanted to go to a soccer match, a uma partida de futebol, certo? De futebol em Londres. It was a Premier League. Era uma partida da Premier League, que é uma das ligas mais famosas de futebol do mundo. E o jogo, este jogo da Premier, era entre, a palavra between significa entre o Chelsea, um time famoso da Inglaterra, e o Arsenal, outro time famoso da Inglaterra. Então, as gêmeas, você observa as fotos das irmãs aí na sua tela. O jogo era entre o Arsenal e o Chelsea. No Stamford Bridge. No Stamford Bridge, ok? They called a taxi. Observe novamente. Elas called. Called significa chamar. Elas chamaram um táxi. Elas ligaram para um táxi. E vocês podem observar novamente
que a palavrinha called, ela recebeu a terminação ED, called, que significa ligar, chamar. Como o verbo chamar está no passado, então elas chamaram um táxi, certo? Chamaram um táxi to take them, para take them, levá-las. A palavra take significa levar de Londres, né? Levar para Londres e voltar. Ou seja, elas contrataram um taxista para levá-las a Londres e trazê-las de volta. The taxi arrived. Observe que novamente apareceu o verbo com a terminação ED, o verbo arrived. Mas aqui eu tenho uma observação que arrive termina em E. Então adicionei apenas o D. O táxi chegou, porque arrive, nós já aprendemos, significa chegar. And the driver typed. E o motorista, driver, digitou. Digitou o que, gente? O local, Stamford Bridge. E onde ele digitou? No seu GPS. Ele digitou no GPS. The girls relaxed. Ou seja, as meninas relaxaram, certo? The girls relaxed. Deixa eu anotar aqui. As meninas relaxaram. In the back of the car. Na parte de trás do carro, certo? Nos bancos dos passageiros. They probably chatted. Observe, they probably chatted. Outro verbo que apareceu aqui, este chatted significa bater papo. Elas bateram papo. Observem aqui que terminou em ED, né? Verbo no passado. Listened. Observe, outro verbo no passado. Listened to music. Nós também adicionamos aqui a terminação ED. Listened to music on their iPods. Em seus iPods, elas ouviram músicas. And texted. Observe, texted. Texted their friends. Texted, pessoal, significa enviar mensagens de texto, tá? Naquela época, né? Naquela época não tinha WhatsApp praticamente. Então, o que acontece? Texted their friends. Elas enviavam mensagens de textos para os seus amigos, para os amigos dela, ok? Vamos continuar então. They didn't talk to the taxi. They didn't talk to the taxi driver. O que será que elas quiseram dizer isso? They didn't talk to the taxi driver. They didn't talk to the taxi driver. Vamos destacar aqui então algumas coisas. Como eu estou falando de passado, nos itens acima, coloridos de verde, destacados de verde, você perceberam os verbos no passado por causa da terminação ED. Agora, e a afirmativa. Agora, como eu tenho a negativa, eu não usei a terminação ED, mas eu usei o auxiliar de negação didn't. Este didn't aqui é muito importante, porque para eu negar, eu vou usar a palavra did. Enio, como assim? Deixa eu apagar aqui e escrever de novo. Quando eu quero negar, eu vou usar a palavra did. Este did, gente, é o passado de do. Se do eu uso para negar na afirmativa, na negativa, se eu uso para negar e se eu uso para perguntar, o do no presente simples, no passado eu vou usar a palavra did. Ok? Então, quando eu uso isso, o verbo não recebe a terminação ED. Aí o verbo vai ficar na sua forma normal, ok? Na sua forma normal. They didn't talk to the taxi driver. Elas não conversaram com o taxista. Gente, taxi driver
taxista, motorista de táxi, tá? Temos mais frases aqui para nós trabalharmos. 2 hours later, 2 horas mais tarde, the taxi stopped. Observem aqui, eu estou afirmando que o táxi ou o taxista parou. Então, o verbo recebeu a terminação ED. O verbo stop, que significa parar, ok? They looked, mais um verbo. They looked, elas olharam. They looked, observem, terminou em ED. They looked out of the window. Elas olharam para fora. Olharam para fora. Out significa fora. E window, janela, você já sabe. It was a street with pretty house. It was, este was aqui é o passado do is, tá? É o passado da palavrinha is. Então, is eu sei que é, né? Era uma rua with pretty house, com casas bonitas, com casas bonitas. The girls were a little surprised. The girls were a little surprised. As meninas, observe aqui, a palavra were é o passado da palavrinha are no presente que nós já aprendemos. As meninas eram, ou estavam, ou ficaram, certo? Pode ser tudo isso. Um pouco surpresas. A little, um pouco. Surpresas. They asked, observe, mais um verbo com a terminação ED. Por quê, Enio? Porque ask significa perguntar. They ask, elas perguntaram to the taxi driver where they were. Elas perguntaram ao taxista onde elas estavam. Aí o taxista respondeu, in Stamford Bridge. Em Stamford Bridge, no local onde, no estádio onde aconteceria o jogo, certo? He said. Este said significa disse. É um verbo que está no passado de uma forma diferente que eu vou comentar com vocês em breve. Mas observe, meninos, eu tenho aqui uma pergunta. Where did you want to go? Aonde vocês querem ir? Este did, auxiliar de passado. Ok? E o want, querer. Como eu tenho uma pergunta e o verbo está no passado e eu utilizei a palavra did, eu não preciso me preocupar em colocar a terminação ed aos verbos. Certinho? Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos ouvir mais uma vez o texto, certo? Vou colocar aqui acima para vocês praticarem mais uma vez a parte auditiva. Acompanhem comigo. Charles Spencer, Princess Diana's brother, has 3 daughters, 18-year-old Kitty and 15-year-old twins Eliza and Amelia. They live in Althorpe, a large country house near Northampton, about 85 miles, 136 kilometers, north of London. One of the sisters and her friend wanted to go to a soccer match in London. It was a Premier League match between Chelsea and Arsenal at Stamford Bridge. They called a taxi to take them to London and back. The taxi arrived and the driver typed Stamford Bridge into his GPS. The girls relaxed in the back of the car. They probably chatted, listened to music on their iPods, and texted their friends. They didn't talk to the taxi driver. 2 hours later, the taxi stopped. They looked out of the window. It was a street with pretty houses. The girls were a little surprised, and they asked the taxi driver where they were. In Stamford Bridge, he said. Where did you want to go? Ok, agora que nós ouvimos mais uma vez o texto, nós vamos descer mais um pouquinho para nós trabalharmos justamente o que eu acabei de comentar com vocês com relação aos verbos no passado, tá bom? Vamos com bastante calma para que nós possamos dominar este conteúdo.
Aqui abaixo eu tenho o seguinte, acompanhe aí atentamente comigo. The verbs in blue, os verbos em azul, used in the text are in the simple past tense. O que eu disse para vocês? Que os verbos em azul, certo? São usados, né? São usados ou estão no passado simples. Então, vou repetir. Os verbos em azul usados no texto estão no passado simples. All of them are regular. Todos estes verbos em azul são regulares. Por que eles são regulares? Bom, porque vocês viram que a única coisa que eu fiz foi colocar a terminação ED a ele. Exatamente por isso. Observe aqui. So, we must add, por isso nós devemos adicionar a eles, né? Add significa adicionar a eles as letras ED, ok? Ao seu final. Aí eu tenho o verbo no passado. Observe aqui na tela alguns exemplos, porque eu volto a trabalhar com vocês sobre os verbos regulares com mais precisão na próxima aula. A palavra want, ok? Significa querer. Você tem aqui no finalzinho a tradução. A forma presente é want. Se eu quero falar assim, eu quero viajar. I want to travel. Ele quer viajar. He wants. Aí nós aprendemos que quando é recheado, nós adicionamos o S ao verbo. He wants to travel. Mas se eu quero falar, eu queria viajar, eu quis viajar, eu vou dizer I wanted. Eu vou adicionar a terminação ED ao verbo want para colocá-lo no passado. Da mesma forma, o verbo call, que significa ligar, chamar, eu vou colocar no passado? Vou, adicionando o quê? A terminação ED, tá? Alguns verbos, meninos, terminam em E, como é o caso do verbo arrive. Ele já termina em E. Se eu quero falar assim, eles chegam na escola, no presente, né? Todos os dias às 7 horas. Eles chegam às 7 horas na escola todos os dias. They arrive at school at 7 o'clock every day. Mas se eu quero falar passado, aí eu vou adicionar apenas o D. Por quê, Enio? Porque a regra diz que o verbo tem que terminar em ED. Mas se o verbo no presente já termina em E, eu adiciono apenas a letra D. Ok? Eles chegaram às 7. They arrived at 7. They arrived. Aí você faz um D no finalzinho da palavra no passado. Arrived at 7. Stop significa parar. O stop agora, pessoal, chama a nossa atenção. Por quê? É um verbo terminado em C, consoante, terminado em O, vogal. Quero outra cor. Deixa eu colocar outra cor. O, vogal, terminado em T, consoante. Ou seja, este verbo é CVC e monossilábico. E uma sílaba apenas. Isso quer dizer que eu vou dobrar a letrinha P quando colocar no passado. E foi isso que eu fiz aqui, ó. Certo? Stopped. Ou seja, ele parou aqui. He stopped. Aí eu coloquei a terminação ED para colocar o verbo no passado. He stopped here yesterday night. Ou seja, ele parou aqui ontem à noite. Então, pessoal, nós vamos trabalhar a partir de agora passado. E o passado em inglês, uma das formas do passado em inglês, é nós colocarmos a terminação ED quando o verbo for regular. E todos os exemplos destacados no texto que nós pusemos em azul são verbos regulares. E aqui abaixo você vê uma tabelinha que diferencia quando o verbo está no presente e quando o verbo está no passado. E você ainda tem a tradução. Não confunda, tá bom? A nossa aula de hoje fica por aqui. Na próxima, nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre o passado em inglês. Se você tem dúvida de como formamos o presente simples,
revise as nossas aulas do Kids 2 ou então as nossas aulas iniciais do Kids 3, porque elas trabalham justamente o presente simples para que você domine perfeitamente bem e, a partir de agora, comece a diferenciar as situações que acontecem no presente com as situações que aconteceram, com as situações que viraram manchete.